Para que se conheça a tua salvação. Esse é o tema de hoje, quinta-feira, 29 de maio, do nosso guia de estudo aqui. Um guia sistemático, a lição da Escola Sabatina, para a gente entender sobre a Bíblia Sagrada de uma forma mais tranquila, mais simples, mais ampla e correta, tá bom? Então, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, esse é o tema do trimestre que a gente está estudando, né? E vamos ver qual o aprendizado que nos reserva no estudo de hoje, tá bom? Eu abreviei, coloquei aqui Conhecendo a Salvação, o plano que Deus fez para nos redimir do pecado. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Compartilhando a telinha aqui, os slides, para ficar visualmente melhor, como eu sempre faço com você. Então, quinta, 29 de maio, Conhecendo a Salvação. O tema correto aqui é Para que se conheça a tua salvação, falando do plano de Deus para nós. E fazendo aqui uma menção a uma seguidora, uma irmã da igreja aqui, a Nath Cavalcante, tá bom? Que acompanha a gente. Um abraço para você, Nath, pro seu esposo aí, que acompanha o da Ilha do Amor, né? Obrigado pelos comentários, pela participação aqui, tá bom? Pediu pra gente falar da interpretação do símbolo, a gente falou no sábado, né? Se você ainda não pegou, quem não acompanhou ainda tudo, desde o sábado a gente está estudando sobre a parte 2 da importância dos salmos na profecia. Então tá aí sábado, domingo, segunda, terça, quarta e hoje a gente dando continuação para encerrar amanhã o tema da semana, tá bom? Na lição do sábado sempre eu falo dessa interpretação dessa imagem que aparece aqui pra gente. Então, Nath, tá lá no estudo de sábado, tá aí na descrição, nos comentários, nos cards aqui em cima você pega os estudos todos aí, tá bom? Vamos lá, pegando aqui o início do professor Gilberto Brasiliano do Lição Fácil. Ele coloca aqui, ó, qual o valor da salvação para os habitantes desse mundo caído? O que é que vale? Porque tem gente que não tá nem aí, né? Será que vale alguma coisa? Tem gente que acha que nem precisa ser salvo, né? Então o homem se distanciou tanto que tem gente que nem acha que precisa ser salvo, que nem pecou. A Caim achou isso, né? Que não precisava matar cordeiro, fazer um sacrifício para se redimir de nada. Na mente dele, o espírito de profecia fala que ele não tinha pecado nenhum. Então tem gente ainda hoje que vive assim. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, a salvação não tem preço, mas vale tudo que a gente tem, né? Vale o Filho de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, e veio aqui morrer por nós, né? E ele veio para salvar todos, ele quer salvar todos, mas a salvação não fará nenhum efeito se não for aceita de livre e espontânea vontade, né? Ele quer salvar a todos, mas não obriga a ninguém, tá bom? Então a salvação não fará nenhum efeito se não for aceita. E será, como já foi mencionado, nenhum remédio, ainda que seja o melhor, pode ser eficaz se não for tomado. Então o remédio está ali, para curar o problema é aquele. Não adianta ter um remédio se a pessoa não tomar. Então Jesus deu o remédio, a graça dele, a misericórdia, o sacrifício dele nos deu a chance de sermos curados do pecado. Só que você precisa tomar o remédio, você precisa aceitar e viver, se relacionar intimamente com ele para você herdar essa cura aí, tá bom? Por isso Deus tem esse anseio de que todos conheçam a salvação por meio de Cristo, o remédio contra a doença do pecado. Muito bacana essa analogia aqui que o professor faz. E o guia já começa com pergunta também. Essas semanas aí foram todas com perguntas logo no início do estudo, né? E aí vem, ó, leia o Salmo 67, Salmo 67 é o salmo que a gente vai ver hoje, tá? E aí a pergunta, como esse hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse 14, nos versos 6 a 12. A gente já estudou Apocalipse aqui várias vezes esse texto, e aí a pergunta é como é que esse Salmo 67 nos ajuda a compreender melhor o papel do povo de Deus no desfecho final no Apocalipse, tá? Então dá um pause aí, leia o Salmo 67, dá uma olhada, recapitula Apocalipse que a gente já viu alguns dias aqui durante esses estudos anteriores, e aí você vai dar a sua resposta, tá bom? Então vamos lá, dando aqui a resposta, o Salmo 67, vamos ler rapidinho, 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Lembrando aquela oração sacerdotal, né? Para que isso? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Então, amém, né? E aqui, Apocalipse
Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente já viu esse texto várias vezes aqui, falando das 3 mensagens angélicas, né? Falando aí do cálice, do furor do vinho, que a gente já estudou aqui na lição anterior, do vinho e sangue, né? E no final, falando dos remanescentes, a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, qual é a relação desse salmo, desse cântico, com esse desfecho aqui? Então, a gente vai ver isso aqui no guia de hoje, tá? O professor brasiliano faz aquela pergunta mais elaborada: como o Salmo 67 nos ajuda a entendermos o papel do povo de Deus como este relato do Apocalipse, que fala do povo remanescente, que guarda os mandamentos, que tem o testemunho de Jesus. Então está aqui embaixo a resposta. O salmista fala que o desejo divino é que todos conheçam a sua salvação, para que possam se alegrar e glorificar a Deus. O Apocalipse 14 fala das 3 mensagens angélicas, onde o povo de Deus fará o convite para que todos conheçam o evangelho eterno da salvação e sejam alertados para que aceitem a salvação e saiam do erro. Então fica claro aqui, né? A gente vê aqui que o povo de Deus, no tempo do fim, tem o papel de levar essa mensagem, de pregar esse evangelho, né? De dar glória para que o povo conheça a salvação. Então não tem como alguém conhecer se ninguém for lá pregar, se ninguém for falar, né? Então essa é a relação, o paralelo aí de um texto com o outro, tá bom? Aqui no guia, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. O guia começa aqui na parte auxiliar, eu vou pegar a parte auxiliar, que tem umas coisas bem interessantes, falando aí do Salmo 67, né? O Salmo 67, que encerra a nossa série, foram 4 salmos, né? Na introdução da semana eu falei que a gente ia estudar durante essa semana 4 salmos, e o 67 é o último aí dessa série de estudos. É uma oração expressa através dos versos jussivos, que são imperativos suaves, que indicam o desejo de quem está suplicando ali, né? E aí vem nessa fala: para que se conheça na terra o teu caminho, que está lá no 67, verso 2. No 67, 3, 5, 6 e 7, fala de súplica, né? Essa súplica por bênção reflete a bênção arônica. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, tá? No verso 1 aí do Salmo 67, tá? Aqui faz uma referência também para você pesquisar, se você quiser ir aprofundar, no livro de Números, capítulo 6, versos 23 e 26, para ver essa relação também. E aqui o auxiliar do professor traz uma curiosidade: embora o orador aí desse salmo não seja especificamente nomeado, a referência ao músico-chefe e a menção da bênção sacerdotal sugerem que é um sacerdote aí, né, conduzindo a congregação. E aí o que torna essa oração mais notável é o alcance universal. O salmo começa com um pedido de bênção para o povo, sobre nós, e em seguida expressa o desejo de que o caminho de Deus seja conhecido na terra toda e em todas as nações a tua salvação seja conhecida, né? Como está no verso 2 aí do Salmo 67. Então há uma expansão clara aí da salvação para todas as nações convertidas, né? O Salmo antecipa um cumprimento escatológico, ou seja, de um futuro, quando todas as nações, e não apenas o povo de Israel, como muita gente distorce e interpreta o exclusivismo de um povo, né? Então aqui deixa claro, a Bíblia não pode se contradizer, então aqui mostra que todas as nações têm direito à salvação. Deus quer salvar a todos, né? Ele chama um povo e nos chama hoje para ser luz, para ser o exemplo, para ser um povo eleito, escolhido para representá-lo. Que isso foi dado apenas exclusivamente para Israel, como Israel não quis, também qualquer pessoa hoje pode ter esse privilégio, né? Basta aceitar, obedecer e fazer a parte da pregação. Todos podem receber a bênção de Deus. Essa oração se realizará plenamente na Nova Jerusalém, como a gente já viu aí, que vai voltar e vai se assentar ali no Monte Sião. O monte vai abrir em 2, a gente estudou isso aqui um dia, né? Onde não haverá necessidade de sol nem de lua para iluminar a cidade, como está em Apocalipse 21, no verso 23, tá bom? Aqui no guia, o autor do guia coloca o seguinte, ó. A resposta da pergunta, ó, eu coloquei aqui, o guia trazendo: Deus convida todas as nações para conhecer as suas obras de salvação, para que possam ficar alegres e glorificá-lo, né? Que é a nossa essência, como a gente já falou aqui. Nós fomos criados, o ser humano, para honrar e glorificar a Deus, né? Eu sempre digo o verso: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então esse é o objetivo da humanidade, que o diabo infelizmente usurpou, está querendo usurpar, enganou Adão e Eva, e hoje tem muita gente adorando ao diabo ao invés de Deus, e às vezes até sem saber, né? Por isso que tem que conhecer a salvação, tem que conhecer o plano. Essa é a importância do conhecimento, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí a gente complementa, a própria Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a salvação, o plano, tem que estar com Jesus coladinho ali, porque tudo remete a ele, né? O Velho Testamento e o Novo. Então o Salmo 67 começa com um apelo a Deus. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho.
No plano da salvação, Deus providenciou um meio de readmitir os pecadores em sua presença imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória. E mesmo agora, a cruz de Cristo torna possível que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. Então, por conta de Jesus, ele é o elo, é a ponte que ligou o ser caído, o ser humano caído, a raça caída ao Deus que, né, é todo-poderoso, é glorioso demais, e qualquer um que o vê não pode ficar vivo. A gente viu isso aqui nos estudos anteriores, né? Mas por Jesus a gente recebe essa graça. Além disso, Deus nos chama a refletir a sua luz para o resto do mundo. Então, além da gente receber esse mérito de estar ali coladinho com Deus, ele nos dá a missão de refletir essa luz dele para o resto do mundo, né? É por isso que a gente é chamado para pregar. Essa foi a tarefa de Israel. O templo devia ser uma casa de oração para todas as nações. Isso está em Isaías 56:7, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Davi nos lembra de que Deus deseja que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação, como está aí no verso 2, né? Infelizmente, o povo de Deus muitas vezes falhou nessa tarefa. A gente viu isso ao longo da história, né? A história de Israel no Antigo Testamento contém capítulos obscuros, traição, infidelidade, idolatria, assim como a história da igreja cristã nos últimos 2000 anos. É como se tivéssemos pintado o nosso coração com uma substância muito escura que absorve a luz de Deus sem refleti-la. E aqui está a nossa natureza pecaminosa, né? A nossa indignidade, né? Por mais que a gente tente, a gente vê aí até hoje os mais de 35 mil denominações cristãs, o povo aí distorcendo. Tem gente que não acredita que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, e acham que estão sendo cristãos, né? Cristãos só da boca para fora, porque não entende a mensagem do Cristo que veio, do Messias, o Filho de Deus que se fez carne para salvar, ensinar como obedecer corretamente sem legalismo, botando o amor como motivação de tudo, como propósito único e verdadeiro e genuíno para se obedecer. Então a gente aceita por amor o sacrifício, a salvação é pela graça, e quando a gente aceita a demonstração disso, é no nosso comportamento, é no nosso ato, nas nossas ações, no nosso estilo de vida, é na nossa obediência, que a gente demonstra se aceitou ou não, tá? Então, e aí tem gente dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, que não precisa obedecer lei nenhuma, né, que Jesus veio abolir. Então a gente vê como o povo distorce e não entende, né? A luz acaba sendo obscurecida, né? Aqui tem um texto que vale a pena compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui, faço questão de colocar aqui, ó. No finalzinho do guia coloca assim: às vezes tratamos o movimento divino dos últimos dias como uma sala de embarque especial, reservada para viajantes espirituais frequentes, e parecemos contentes sabendo que os outros estão sentados na sala de embarque de forma desconfortável, despreparados para a jornada. Então, quando você vai embarcar, tá um frio danado, não tem travesseiro ali, tem gente ali jogada de qualquer coisa no banco duro, sem lençol, e você todo agasalhado, com cobertor, com travesseirinho, e olha e não se liga, né? Então, tem gente que encontrou a salvação, sabe da verdade, mas está numa bolha, só para si. E esse é um grande erro, né? Porque parece que a gente está negligenciando, não está atento, não tem benevolência, amorosidade, solidariedade com o próximo, né? Então, no entanto, a igreja remanescente de Apocalipse 14, a igreja verdadeira, a igreja, o povo de Deus genuíno, né? Não se contenta em permanecer em Sião, ou seja, na verdade, na fonte da salvação, desfrutando a presença de Cristo ali isoladamente, só entre eles, né? Em vez disso, essa igreja, esse povo de Deus fiel remanescente, ela voa pela terra convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus, né? Então, aqui fica uma mensagem clara, inclusive aquele texto da Bíblia que fala que, se possível for, até as pedras vão clamar para pregar, para fazer as pessoas conhecerem sobre esse plano da salvação e da redenção, né? E aqui vem a pergunta que está aqui no guia, ó. Reconhecemos o compromisso de ensinar aos outros as verdades que tanto amamos? A gente está fazendo a nossa parte? A gente está pregando a mensagem, está se preocupando em ajudar as pessoas ali a entender a salvação, a breve volta de Jesus e o tempo que está findando? Então, essa é uma análise aí, uma pergunta para a gente refletir, né? O professor Gilberto Brasiliano resume bem aqui no comentário, respondendo também essa pergunta, contextualizando tudo isso aqui, ó. Estar na presença de Deus é o sonho daqueles que o amam. Para que isso aconteça, o plano da salvação, através do sacrifício de Cristo na cruz, nos justifica e nos dá acesso ao Pai sem sermos destruídos por sua santa presença. Hoje, aceitando Jesus, podemos refletir a luz divina para o resto do mundo, que irá também glorificar a Deus. Jesus mesmo aconselhou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no verso 16. Então a gente viu aqui, como eu disse aqui, que o povo de Israel falhou, a igreja tem falhado, e Deus continua convidando a gente, através do Apocalipse 14, para ir pregar nesse mundo caído, né? Para chamar o mundo para se unir a Deus e a gente,
no Monte Santo de Deus, que é o trono do santuário, né, a morada do Altíssimo, aceitar a sua verdade, a sua palavra. Que tal deixarmos o Espírito Santo nos utilizar como seus instrumentos de salvação? Ore por isso e clame a Deus por esse poder de testemunhar com ousadia e fé, tá bom? Então, que a gente possa se responsabilizar, né? Assumir esse dever nosso aí, porque depende da gente, tá bom? É importante sempre a gente buscar aplicar tudo isso, né, para a nossa vida prática. E aqui diz o seguinte, na aplicação para a vida, não é necessário a gente esperar pela perseguição escatológica que vai vir no futuro, né, para sentir a necessidade da gente se refugiar diariamente a Deus. Então isso aqui, né, na verdade, trocando em miúdos, diz que os desafios que a gente tem hoje, os problemas que a gente enfrenta atualmente, já nos trazem a necessidade de estar pertinho de Deus, buscando a salvação, né? E são oportunidades para a gente poder experimentar esse refúgio e proteção de Deus. Em momentos de tribulação, podemos nos sentir ameaçados por colegas, amigos que não compartilham de nossa fé, até familiares, né? E que podem zombar de nós ou conspirar contra nós. Também podemos enfrentar doenças, reprovações escolares, né, na faculdade, dificuldades financeiras ou solidão, problemas de relacionamento. Cada uma dessas situações pode ser uma oportunidade para buscar experimentar o refúgio de Deus, né, a paz nele. Somente Ele pode oferecer a ajuda necessária para superar qualquer dificuldade e nos dar a força para suportar as adversidades. E aqui o autor da lição coloca que a noção de realeza, né? Às vezes a gente não entende nesse mundo moderno, contemporâneo, porque é difícil achar monarquia hoje, entender ali como é que funcionava a questão do rei, dos príncipes, das princesas, os direitos, os benefícios, né? Então ele fala aqui que a gente não entende muito sobre isso, de ser filho de Deus, do rei dos reis. No entanto, essa é uma noção importante que nos ajudará em situações humilhantes, a não nos sentirmos deprimidos e desesperados, né? O grande rei de toda a terra está cuidando de nós. Como seus filhos, herdaremos sua promessa muito em breve. Então, ainda que as coisas aconteçam, que a gente seja pisado, amassado, o pessoal até fala naquele ditado, né? Comer o pão que o diabo amassou. A gente tem que erguer a cabeça e saber que somos filhos de Deus. O nosso valor não pode ser tirado por nada, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, né? À medida que enfrentamos problemas e injustiças, podemos refletir sobre a seguinte passagem de Eclesiastes. E aqui Salomão coloca um machado, né, em Eclesiastes. Olha o que ele coloca aqui, ó. Eu vi ainda que debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende, parece, do tempo e do acaso. Isso está em Eclesiastes 9:11. Essa observação sobre a injustiça intrínseca à vida também nos lembra da importância da graça de Jesus, né? Então Salomão olha com esse olhar de que parece que tudo é do acaso, nem sempre o que deveria ser é, mas também a gente, olhando pelo lado da graça, a gente vê que a gente também não mereceria a bondade, a salvação, a misericórdia de Deus, mas somos convidados a confiar em sua graça, né? Olha que forte isso aqui, ó. A luz de Deus já ilumina a nossa vida aqui e agora. Então, Jesus morreu por isso, né? Então a gente precisa aceitar essa verdade. Finalizando o nosso estudo de hoje, sempre comentando aqui, trazendo escritos de Ellen White, né? A profetisa, uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, e que deixa mensagens também que dão um tapa de luva na gente, né? Então preste atenção que essa mensagem é para mim e para você aqui. Ellen White coloca, ó. Deus concede a você preciosos privilégios e vantagens ao enviar-lhe a luz de sua verdade. Desenvolva essas bênçãos e ajude os outros. E ela coloca aqui para a gente pensar, ó, que imenso campo missionário há ao redor do seu lar, do meu lar, da nossa casa, da nossa vizinhança. O que é que a gente pode falar para pregar para essas pessoas que estão perto da gente? Quantas oportunidades diárias de falar do valor das promessas divinas e assim animar pessoas pobres que são compelidas a trabalhar arduamente por pequenos salários e encorajar o coração daqueles que lutam contra a pobreza, que mal têm as necessidades básicas da vida ali sendo atendidas, né? Ela coloca que os filhos de Deus são chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, como está em 1 Pedro 2,9. Ela coloca aqui que estes são representantes de Cristo. Devem sempre procurar ensinar àqueles com quem entram em contato verdades mais elevadas e santas do que os assuntos da vida cotidiana. Em vez de falar do dia a dia dessa terra aqui, vamos falar do céu, de Deus, né? É isso que a profetisa nos chama. Ela coloca aqui, ó, a maior obra, o esforço mais nobre em que alguém pode se engajar é conduzir seu semelhante ao Cordeiro de Deus. Insistamos na importância dessa obra com maior seriedade do que demonstramos no passado. Que os membros da nossa igreja trabalhem nisso. Que revelem Cristo em cada pensamento, palavra e ação. Se o representarem corretamente, receberão a recompensa da vida eterna e um lar no céu. Muito forte, né?
Aqui ela traz outra coisa que eu vou compartilhar para a gente finalizar. Ela fala aqui nesse outro texto que eu vou botar aqui na telinha para você acompanhar visualmente, que muita gente tem ido para um outro lado também, tentando ludibriar, achando que está falando da palavra de Deus, que está pregando, mas de forma, digamos, politicamente correta. Não está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Está, digamos assim, maquiando ali, com mensagens que todo mundo gosta de ouvir, ao invés de chamar o pecado pelo nome. Então ela dá uma advertência também para isso. Tem que fazer, mas também não é fazer de qualquer jeito. Tem que falar a palavra, tem que pregar a mensagem. Tá bom? Então aqui, olha o que ela fala aqui, ó. Em cada geração, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Tá falando da igreja, dentro da igreja. No entanto, olha o que ela diz: o povo deseja ouvir coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Então, duro isso aqui, né? Então, sermões, pregações, programas que só estão ali para acalentar os desejos terrenos aqui, né? Deixar as pessoas felizes, alegres, que legal foi hoje, e não para falar, chamar o pecado pelo nome, para apontar os erros, né? Porque aí cria um monte de rusgas dentro do povo. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram ser bastante prudentes. Ó, politicamente correto, não vamos, né, passar a mão aqui, chegar de leve, como o mundo hoje está pregando, né? Vamos aceitar tudo, ser conivente, né? Demonstrar amor aceitando tudo, até os erros, né? Isso é perigoso demais. Demonstrar o amor aceitando o que não é para ser aceito, né? Então, ela diz aqui que muitos reformadores tentaram decidir ser prudentes ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam que, pelo exemplo de uma vida cristã pura, com essa prudência, né, conseguiriam fazer o povo voltar às doutrinas bíblicas. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Então, chamou o pecado pelo nome. E aqui ela deixa claro que mesmo as pessoas que deveriam pregar, não querendo, o Espírito Santo vai agir e vai impelir, vai fazer essas pessoas falarem o que precisa ser dito, né? Os reformadores não conseguiam se conter e pregavam os claros ensinos das Sagradas Escrituras, doutrinas que eles tinham relutado em apresentar. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava a salvação das pessoas. Eles falavam as palavras que o Senhor lhes dava sem temer as consequências, e o povo era compelido a ouvir a advertência. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor agirá por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. O Grande Conflito, página 504. Que essa verdade também chegue para a gente, né? Que a gente entenda que no meio dessas narrativas, ideologias malucas, distorções da palavra de Deus, falsas doutrinas, né? Mudando o sábado para o domingo, as leis de saúde que estão sendo negligenciadas aí, as pessoas deixaram de entender que o corpo é templo do Espírito Santo, estão fazendo atrocidades. E o Espírito de Profecia falou isso. Então, mensagens que são duras, as pessoas não gostam de ouvir, não são populares, mas a gente precisa levar essa verdade, tá bom? Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Que a gente entenda, quando ouvir algo que a carapuça caia na nossa cabeça, a gente não fique chateado com quem está pregando, né? Ou com a igreja. Que a gente entenda que foi pra gente, é uma mensagem do Espírito Santo, e que a gente possa também falar. Pedir a Deus orientação para estudar, agora do jeito certo, com carinho, com amor, porque Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, ele odeia o pecado. E a gente tem que falar isso, olha, o que você está fazendo está errado, isso é pecado. Se você não corrigir isso, você pode perder a sua salvação. E eu não quero isso, né? Então eu quero que você esteja comigo lá. Então não se achando melhor que ninguém, mas dizendo que pecando, com natureza pecaminosa, sem obedecer do jeito que Deus quer, a gente não vai chegar lá, tá bom? Que essa seja a advertência pra gente e que a gente possa também ajudar os outros a enxergar essa luz. Se você gostou, curta aí, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque assim você também vai ajudar a levar essa mensagem mais longe. Além de você receber avisos, notificações, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas, tá bom? Então eu conto com você, não custa nada e vai ser importante tanto para você receber os avisos, notificações de tudo que eu posto e para fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas que estão procurando aí sobre a palavra de Deus, tá bom? Guardo você no próximo estudo, amanhã a gente finaliza a semana. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.